Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis no capítulo 44, aliás, 45. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém por essa palavra? Glória a Deus. Amados, eu estudava a palavra para esse dia de hoje, a qual Deus movimentava o meu coração para transmitir essa mensagem à amada igreja, específica aos irmãos nesta noite. E Deus me colocava um tema, e o tema dessa mensagem de hoje, que Deus quer falar conosco é: existe um propósito maior para todo sofrimento. Se você puder repetir isso comigo, repita: existe um propósito maior para todo sofrimento. Amém? Existe um propósito maior para todo sofrimento que eu e você estamos passando ou que nós vamos passar. Porque nós temos ouvido falar muito de muitos sofrimentos que a humanidade tem enfrentado, e se não fosse o bastante, nós como servos de Deus vamos enfrentar muitos e muitos sofrimentos, a qual Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós sabemos que aqueles que querem servir a Deus, aqueles que são honestos com o Senhor, aqueles que querem trilhar um caminho de verdade, genuíno, de evangelho, não tem como pular o sofrimento. O sofrimento faz parte da etapa da vida de um cristão. O cristão que não sofre, ele não passou pela cruz. O sofrimento vai acompanhar a toda a nossa trajetória nessa terra. Mas nós, mesmo em meio ao sofrimento, a paz não é tirada de nós, o consolo não é tirado de nós, e a alegria jamais extirpada dos nossos lábios, porque nós sofremos com Cristo e prevalecemos com Ele. Então existe um propósito maior para todo sofrimento. E quando nós estudamos sobre a vida de José, a história de José é uma história muito conhecida. José não merecia passar por tudo isso. José não precisava passar por tudo que passou. Mas Deus tinha um propósito maior no sofrimento de José. E José entendia isso. O nome José significa no hebraico aquele que acrescenta. O seu nome já nos mostra que José é uma pessoa diferenciada. José é alguém que aonde ele chega, Cristo Alexandre, ele acrescenta. Ele não divide, mas ele faz a diferença. Ele acrescenta. Será que você é José onde você está? Será que você é um José lá no seu trabalho, na sua casa, seu casamento, com seus filhos, você como filho? Será que você é alguém que acrescenta? José é alguém que aonde ele chega, ele acrescenta. Porém, a vida de José é marcada de muito sofrimento. Quando a Bíblia vai falar de José, ela já começa a falar que José, aos seus 17 anos, muito novo, rodeado de seus irmãos, José
a qual o seu pai Jacó o amava muito, porque José era filho da sua velhice. Além de José ser filho da sua velhice, ele também era filho de Raquel. É isso, né? A mulher em que Jacó amava mais. Então, José já começa a passar por um sofrimento, irmãos, que eu e você passamos também, simplesmente porque o pai o amava. A Bíblia diz, porque o pai o amava mais do que os seus irmãos, aquilo era motivo dos seus irmãos não terem bons olhos para ele. Mas a expressão bíblica é que todas as vezes que José chegava perto dos seus irmãos, ele era destratado, ele era desprezado. Sabe por quê? Porque o pai o amava. E muitas das vezes nós estamos passando alguns sofrimentos nessa terra, sabe por quê? Porque o pai nos ama. É porque você é odiado, e não tem como nós escaparmos disso, que Jesus disse que nós seríamos odiados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse amor que constrange, esse amor que o Pai entregou o seu Filho, e agora esse amor de Jacó para com a vida de José, constrangia os seus irmãos, causava desprezo, causava-lhe perseguição. É por isso que às vezes você é perseguido no seu trabalho, muitas vezes você é perseguido dentro da tua casa, é porque o inimigo muitas das vezes, ele usa pessoas, e pessoas dão brechas, dão lugares, e muitas das vezes o motivo é porque o Pai nos ama, e nós não somos desse mundo, e é por isso que o mundo não nos compreende, é por isso que o mundo nos odeia, e é por isso que nós vamos continuar passando perseguições enquanto nós estivermos nesse mundo, é porque o amor do Pai constrange, incomoda. E aí tem muito crente que está assim, dizendo, eu estou sendo perseguido, e muitos crentes com baixa autoestima, que assim fala, né, baixa autoestima, e essa perseguição, mas essa perseguição é sinal que existe alguém que te ama de uma maneira tão grande, incondicional, que constrange, que inquieta o inferno. E aí as pessoas, muitas das vezes, usadas pelo inimigo, começam a te perseguir, aí simplesmente porque o Pai te ama, porque o Pai te amou primeiro, e esse amor é motivo de ódio, porque Satanás, quando estava lá nos céus, ele quis subir acima do trono, ser maior do que Deus. Satanás já está subjugado, não tem mais perdão, mas mesmo eu e você falhando, pecando, caindo, levantando, a graça, esse amor, diariamente nos levanta, mesmo em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas debilidades, esse amor do Pai, pastor Marcos, nos impulsiona a continuar, a graça, o favor imerecido. E quando o inferno, quando o inimigo olha para as nossas vidas, cheios de fraquezas, cheios de imperfeições, e às vezes o inimigo olha falando o que o Pai viu nele, o que o Pai viu nela, mas o amor não se explica, o amor do Pai não tem explicação, Ele nos amou. Então, querido, não fique triste por causa das perseguições, não fique triste por causa do sofrimento. Há um propósito de Deus maior para esse sofrimento que você está passando, e a primeira coisa que está vindo sobre a tua vida de perseguição, de injúrias e injustiças, é simplesmente porque o Pai te ama, é porque Ele te ama. A Bíblia diz que o pai Jacó amava José mais do que os seus irmãos. Aqui, querido, nós vemos que os irmãos de José não eram tão bonzinhos assim não, porque dá uma pena até dos irmãos de José aqui, porque o Jacó amava mais eles, mas Jacó tratava todos bem, Jacó dava as mesmas condições para eles.
Porém, diz as Escrituras Sagradas que há uma má fama dos filhos de Jacó. Só José que sobressaía isso. Então, os filhos de Jacó, eles eram pastores de rebanho, eles eram agrícolas, eles saíam dos olhos do seu pai para terras mais longes, para depois voltarem com as novidades da terra. E quando eles estavam longe dos olhos do seu pai, eles faziam coisas que desagradavam ao seu pai, que traziam uma fama à família de Jacó. E a Bíblia diz que José compartilhava todas essas coisas a seu pai Jacó, dizendo: olha, os meus irmãos estão agindo assim, mas não para fofocar, não para trazer disputa, mas para querer o melhor para os seus irmãos. Então isso já era motivo também de muita fúria dos seus irmãos. A primeira coisa então que eu aprendo aqui, querido, que Deus está falando conosco nesta noite, é que essa perseguição, esse sofrimento, muitas das vezes é ocasionado por causa do amor que o Pai tem conosco. Por isso que o inferno se levanta. O segundo motivo que a perseguição, que o sofrimento vem contra a nossa vida, é por causa do dom, da unção, do presente que Deus deu para mim e deu para você. Se eu e você entender isso, nós vamos entender muitas das coisas que eu e você temos passado e não temos entendido. Jacó ama José, então Jacó destaca José. Jacó faz uma túnica de 7 cores. Não, é uma túnica, uma túnica de várias cores, não fala a quantidade de cores. Mas fala que ela é de várias cores, outras traduções falam que ela era ornamentada. Ela não era uma túnica qualquer, era uma túnica especial. Muitos já tentaram saber o significado dessa túnica. Há várias comparações, mas o que nós podemos assegurar é que era uma túnica que se destacava de tudo. Era uma túnica da nobreza, era uma túnica que pessoas diferenciadas usariam ela, não era qualquer servo, não fazia parte do contexto da família de Jacó, e nem daqueles que rodeavam ali, onde Jacó morava, para aquela região. Quando Jacó dá essa túnica de várias cores para José, ele está dando um presente. A túnica significa uma chamada, a túnica significa uma capacitação, um presente. No grego, charisma é dom. Dom, quando a Bíblia fala de dom, ela fala de presente. Então, se nós temos dom, é porque é um presente que Deus nos deu. Então, o segundo motivo de perseguição que virá sobre a nossa vida de sofrimento, o propósito de tudo isso, é porque estão incomodados com aquilo que Deus tem nos dado. O que incomoda o inferno, e infelizmente, o inimigo acha espaço em vida de pessoas, muitas das vezes até dentro da nossa casa, até dentro da igreja, e começa a nos afligir, começa a nos perseguir, é por causa da túnica. Tem uma mensagem do pastor Samuel Bezerra, que ele diz assim: o problema é a túnica. O problema é a túnica. O que traz esse incômodo também, a segunda coisa que traz esse incômodo aos irmãos de José, é por causa da túnica, o dom que Deus deu, o presente que Deus deu. É diferente, é para ele, cabe nele, foi feito as medidas exatas do corpo de José, é diferente. E a gente não pode querer ficar questionando porque a gente não tem igual, porque Deus não faz assim também, porque a nossa não é desse jeito. Mas se Deus deu esse dom, se Deus deu essa unção, se Deus deu essa graça, aquele ou aquela, nós precisamos respeitar e ser abençoados também em intermédio daquilo que Deus vai fazer. Ninguém é igual a José, ninguém é igual a você. O Pai fez uma túnica e essa túnica só cabe em você. Não queira a túnica do seu irmão. Não queira o dom, o talento que Deus colocou na mão do teu irmão. Aquilo que é seu, é teu e ninguém pode tomar.
Quando Saul vê Davi, e quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, Saul fica preocupado, e ele pega a armadura dele. Saul era muito grande, a Bíblia fala que de Israel, sobressaía Saul sobre todos, Saul era maior que todos, e coloca a armadura em Davi. Davi não consegue nem se movimentar, porque a túnica de Saul não cabe em Davi. O dom que Deus deu, a característica que Deus deu, é específica. Não importa onde você está, não importa o que você esteja passando, não importa de onde você veio, quem é a tua família, Deus te deu esse dom, Deus te deu essa graça. E é por isso que o inferno tem se levantado, é por isso que o inimigo tem tentado de todo jeito te parar, porque o problema é a chamada que Deus te deu, o problema é o dom que Deus te deu, o problema é isso, e eles querem te parar, eles não querem que você exerça, eles não querem que você faça a diferença, mas em nome de Jesus, nada nem ninguém vai impedir a túnica que o Pai fez para você. Vão querer arrancar, vão querer tirar de você, mas aquilo que é teu, querido, pode se levantar quem for, pode se levantar quem for, é teu, se você permanecer, e se você entender que existe um propósito maior, em todo esse sofrimento, você vai conseguir enxergar o propósito que Deus tem em tudo isso. Então, tiram. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jacó vão para um lugar próximo a Siquém, e Jacó fica preocupado e manda José ir lá, para ver como que estavam os seus irmãos. E quando ele está vindo, os irmãos olham ele, e diz assim: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador mor. A terceira coisa que faz, irmãos, nós passamos por perseguições nessa terra e sofrimento, e em tudo essas coisas, o propósito maior de Deus em tudo isso, é por causa dos nossos sonhos. Deus não sonha, mas Ele coloca sonhos em nós, projetos, desejos, promessas. O que traz incômodo aos irmãos de José é porque ele sonha, e tem muita gente incomodada com você porque você ainda sonha. Tem muita gente incomodada com você porque você tem sonho, porque você tem promessa, porque Deus tem projeto na tua vida, e o inferno vai se levantar para parar você, para te derrubar, para fazer você desistir dos teus sonhos. Mas eu vim determinado nesta noite a lhe dizer: não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, porque isso que Deus colocou no teu coração não é teu, foi o próprio Pai que te mostrou naquele dia, foi o próprio Pai que colocou esse desejo no teu coração, este sonho. Não desista, deixa zombarem de você, deixa dizer: ah lá, ó, que está sonhando alto, está andando nas nuvens, perdeu a noção, nunca vai conseguir realizar, nunca vai ser nada na vida. São os irmãos de José zombando, dizendo: lá vem o sonhador. Mas eles não sabem que quem colocou isso no teu coração não foi carne e sangue, mas foi o próprio Pai que está no céu. Levante suas mãos para os céus nessa noite. Oh, não desiste de sonhar, não desiste de sonhar, de acreditar que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas, os sonhos a teu respeito. Foi o próprio Pai que colocou. Então o motivo que o inferno se levanta é por causa das promessas, é por causa dos sonhos que Deus colocou no nosso coração. E aí começa a pensar: quem é você? E o sonho que José tem, eu não vou entrar aqui se ele devia contar ou se ele não devia contar o sonho, não quero entrar nisso,
Mas ele conta 2 sonhos. O primeiro sonho que ele tem é que estavam os seus irmãos e os fechos dos seus irmãos começam a se prostrar mediante o fecho de José. No outro sonho ele vê que o sol, a lua e as 11 estrelas simbolizando os seus irmãos, e o sol, a lua simbolizando o seu pai e a sua mãe, se dobrando a ele. Até o seu pai não entende. Muitos não vão entender, não vão compreender, mas é Deus que colocou lá. E a Bíblia diz que quando José está se aproximando, os seus irmãos vêm zombando dele. E aí sabe o que o inimigo quer fazer, irmãos? Agora começa a vir aqui as consequências. Quando está na zombaria, quando está no desprezo, é uma coisa. Quando começa a boicotar, já começa um pouco a apertar para o nosso lado. E a gente tem que passar por isso, irmãos. Se a gente quer estar onde que Deus quer que nós estejamos. Hoje, irmãos, tem muitos crentes, irmãos, que evangelho que nós temos vivido, que não tem entendido isso, que é necessário passar pela fornalha, é necessário passar pelo Getsemane, que é a prensa de azeite, para que o melhor de Deus possa fluir na nossa vida. E José vai passar por isso. Agora a consequência vai começar a vir desse sofrimento. A Bíblia diz que eles pegam a José, tiram a sua túnica e colocam José numa cova. A cova estava vazia, a cova não tinha água, senão José não resistiria. A cova não tinha lama, senão ele não resistiria. A cova estava vazia, mas Deus não livrou da cova. Ele caiu na cova. E quando eu pensava nisso, a cova simboliza, irmãos, enterro. Eles quiseram enterrar os sonhos de José, dizendo: você acha que você vai conseguir sonhar? Sonha aí nessa cova, sonha aí nessa situação. As pessoas vão tentar, irmãos, colocar covas na nossa vida, jogar-nos num buraco, para que ninguém nos veja, para que nós também achamos que isso é tudo coisa da nossa cabeça, mas não é não. Querem enterrar os seus sonhos, enterrar os seus projetos, e a gente na cova é difícil, como Jeremias foi lançado numa cova também é difícil. Mas eu me lembro daquela passagem quando Jesus está chegando próximo de Naim, a porta de Naim, filho daquela mulher, morto ali, indo para o enterro. Jesus disse para aquela viúva que não tinha marido mais e que estava enterrando o seu único filho ali, os seus sonhos. Filho representa sonhos. Jesus disse para ela: levanta-te. Se por acaso, querido, o teu sonho já morreu, já foi para a cova, aquele que é o autor da vida, aquele que tem poder, ele diz nesta noite: levanta-te daí, saia dessa cova. Eu estou mandando nesta noite alguém para te tirar daí. Quando nós sonhamos, muitas pessoas vão querer enterrar os nossos sonhos. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José, você conhece a história, pegam a túnica de José, matam o animal, enchem de sangue e diz para o seu pai Jacó que feras pegaram José no campo e tiraram a vida dele. Seu pai chora. A Bíblia vai dizer que Rubem fica preocupado, seu irmão mais velho: nós não podemos matar José. E ali, Judá, ele dá uma ideia, dizendo: tem uma tropa de ismaelitas vindo ali, vamos vender ele. E ali, irmãos, ele é vendido como escravo, tiram ele da cova, e vende José como escravo por 20 moedas de pratas, que era o preço de um escravo novo. Sabe o que acontece quando nós começamos a trilhar o caminho que o Senhor tem para nós? As pessoas não vão nos dar o valor que nós
tem. As pessoas não vão nos valorizar. As pessoas não vão ver em nós aquilo que Deus viu em nós. E Deus deixa essas coisas acontecer para que nós acreditamos que quem vai fazer é Ele, não é o homem. Então, esse processo de ser vendido como escravo por 20 moedas de prata, José está passando por todo esse sofrimento, e agora ele vai para a casa de Potifar, vai ser escravo. Potifar, um eunuco de Faraó, vai comprar José, e vai colocar ele para ser servo, na sua casa. Alguém que estava sonhando, de uma posição de destaque, alguém que no sonho, em que Deus mostrava para ele, era alguém que era para ser servido, e agora Deus vai levar ele na casa de Potifar para servir. Entende, irmãos, o que Deus está falando conosco? E muitas das vezes a gente não quer servir, porque o que Deus tem muitas das vezes para nós é maior, mas nesse processo do sofrimento é o momento que nós precisamos servir, subjugar. Davi, quando ele é ungido rei de Israel, perante todos os seus irmãos, Davi, ele volta para o pasto, ele volta para as ovelhas, das ovelhas ele vai para o palácio, para servir a Saul, para tocar para Saul, para depois ir no exército de Saul, ser um dos guerreiros de Saul. Ele foi ungido para ser servido, mas o processo na vida de Davi, ele precisou servir, para depois ser servido. Tem muita gente que Deus tem sonhos, Deus tem chamada, e aí vem o processo do sofrimento, e não querem servir, não querem obedecer, não querem ser subjugados àquele momento, porque se acham melhores, se acham mais capazes, e pensam nas promessas e dizem, não é isso que Deus tem para mim, mas é o momento de você servir, é o momento de você aceitar. Espere, aguente todas essas humilhações, aguente todos esses processos, porque algo de Deus está chegando. Aleluia. Então ele é vendido, irmãos, como escravo para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, você conhece a história, a mulher de Potifar, a Bíblia diz que José era um jovem muito bonito, de aparência, e como o nome de José significa aquele que acrescenta, onde que José está, a Bíblia diz que Deus abençoa, e Potifar observa isso e disse assim, não, esse menino é diferenciado, eu estou sendo abençoado, então eu vou colocar mais coisas na mão dele. E a Bíblia diz que tudo o que tinha na casa de Potifar, era José que administrava. E quando a mulher de Potifar, ela quer ter relações com José, José diz assim, olha, Deus me deu, o meu Senhor, falou que de tudo que está aqui, eu tenho acesso, menos a você. Porque aqueles que estão nesse processo, eles entendem, irmãos, os seus limites, sabe até onde pode ir, não se emociona, porque as coisas estão melhorando, sabe do seu limite, sabe que ainda ele não pode ter todas as coisas, somente aquilo que Deus permitiu para ele colocar as suas mãos. Então ele disse assim, de tudo que eu tenho aqui foi me permitido, menos a você. E a Bíblia diz que a túnica de José fica nas mãos daquela mulher, e ele foge, e ela apresenta mais uma vez a túnica, uma outra veste, e Potifar, vendo aquela veste de José, o manda prender, e agora José vai ser preso, irmãos, prende ele, agora ele não tem como exercer, ele não tem como viver o que Deus um dia falou para ele que ele viveria, os sonhos,
os projetos. É um momento de prisão. Ele não blasfema, ele fica ali, mesmo preso. A Bíblia vai dizer que chegam dois homens lá, o padeiro e o copeiro. Pecaram contra Faraó, esses dois agora vão para aquele lugar. A Bíblia vai dizer que eles têm um sonho, cada um tem um sonho. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. E José vai interpretar o sonho daqueles dois homens. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que o motivo dele estar preso ali, se ele for refletir, é por causa do sonho. Ele só está ali porque um dia ele sonhou. Mas mesmo assim ele não deixa de interpretar sonhos, mesmo preso. Porque José é aquele que acrescenta. Mesmo preso, José está interpretando sonhos. Poderia falar qualquer assunto com José, se fosse nosso, eu falava assim, só não fala de sonho para mim. Você pode falar o que você quiser, mas se eu estou aqui preso, foi por causa que um dia eu sonhei. E agora você está falando de um sonho, eu não vou interpretar. Eu não quero saber disso. Isso não é mais para mim. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo isso. Tem pregado de cura, mas estão enfermos. Servem a um Deus que restaura um casamento, a um Deus do ouro e da prata, mas estão passando por um momento difícil financeiro e muitas das vezes dentro do seu lar. E muitas das vezes Deus está dizendo, eu quero que você continue acreditando nisso. Eu quero que você continue pregando sobre isso. Eu quero que você continue crendo sobre isso. José, a última coisa que ele queria era falar de sonhos, mas Deus colocou dois homens lá, para que ele interpretasse os sonhos. E o padeiro, o copeiro, tem um sonho de uma vide, de uma videira que sai 3 ramos dela. E ali, José interpreta, olha, daqui 3 dias, Faraó vai mandar te chamar. Aquele outro padeiro tem um sonho de um bolo, de alguns bolos de manjares que Faraó estaria comendo, e algumas aves comiam daquilo, e aí José diz assim, olha, daqui 3 dias também vai te chamar, mas é para a tua morte. Cumpre-se todas essas coisas, irmãos. Acontece isso, o copeiro vai para onde Faraó está, e José diz para ele, ó, não esquece de mim, quando estiveres lá. Mas ele é esquecido na prisão. Faz parte, irmãos. Faz parte desse processo. Vão te esquecer. E não adianta querer alguém lembrar, não vai ter como. Vão esquecer de você. É um processo que eu e você, nós temos que passar. Muitas pessoas vão passar na frente. Muitas pessoas vão passar, nós vamos achar que estão passando na nossa frente. Nós vamos olhar e vai dizer, mas foi Deus que prometeu, foi Deus que falou. Mas olha, tem pessoas que estão vivendo muitas coisas que eu não estou vivendo. Vão esquecer de você. Só que vai chegar a hora, irmãos, em que todo esse sofrimento, todo esse processo, Deus vai começar a manifestar a sua vontade na nossa vida. Os sonhos, as promessas vão se cumprir no tempo determinado de Deus. Vão se cumprir. E chega quando Faraó tem um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Depois ele sonha de novo 7 espigas de cereais e depois 7 espigas com vento oriental, destroem a elas, e ele não entende, ele manda os sábios, todo mundo para interpretar o sonho, ninguém consegue, e aí o copeiro lembra, tem um hebreu lá, que ele interpretou o meu sonho e do padeiro, e se cumpriu, ele pode, Faraó, interpretar o seu sonho. E quando chega-se a Faraó, José dá a determinação. Esses anos são 7 anos que haverá fartura sobre a terra, e 7 anos que haverá seca sobre a terra.
Aí a Bíblia vai dizer que José fala assim, olha, faça o seguinte, esses 7 anos de fartura, coloque alguém, um homem para administrar tudo isso, reunir todo o material, para que durante os outros 7 anos de seca, o Egito e as nações possam viver de tudo isso, de mantimento que foi guardado. E Faraó diz assim, olha, este homem aí é você. Não existia um cargo de governador no Egito, não existia. O cargo foi criado só por causa de José. Porque o que Deus tem para a tua vida, querido, é tão forte, que muitas das vezes, por isso que eu e você não entendem, nem tem aquilo, mas Deus vai criar para te colocar naquele lugar. Não tem talvez aquela vaga, não tem talvez aquela situação, mas Deus vai criar para cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração um dia. E agora, querido, quando José, e o faraó vai dizer assim, olha José, após mim, toma aqui o anel, esse anel, após mim José, é você. Você vai andar no meu o segundo melhor carro aqui do Egito. Depois de mim, é você, não tem mais ninguém. E a Bíblia diz que eles colocam as vestes de linho fino em José. A túnica de várias cores que uma vez foi tirada. Nem se for para Deus usar o ímpio, mas agora aquilo que foi tirado é colocado sobre a vida de José. Aquilo que um dia os homens tiraram de você, o Senhor vai colocar na tua vida de volta. Nem que for para usar o ímpio, para usar quem for, mas aquilo que é teu, o Senhor vai te devolver. E vai ser mais tremendo do que você pensou. Vai ser mais surpreendente do que você imaginou. José se torna o segundo homem maior do Egito. José, quando teve o sonho, ele tinha 17 anos. Quantos anos, irmãos? 17. Agora, quando José é reconhecido por Faraó e se torna governador, José tem 30 anos de idade. 30 anos de idade. Passaram-se 13 anos. 13 anos daquele sonho lá atrás. Passou um tempo, 13 anos, para que o sonho pudesse ser realizado. Aguente o tempo determinado que Deus tem para a tua vida, que vai chegar, o rei vai mandar te chamar. Assim como Mefibosete tinha uma promessa na vida dele, se você pudesse colocar de pé, Mefibosete tinha uma promessa na vida dele, Deus tinha algo. Davi disse para Jonatas, eu vou cuidar da tua casa. Todos se foram, o sofrimento teve que acontecer na vida de Mefibosete, ele ficou aleijado de ambos os pés, estava lá em Lodebar, terra sem pasto, lugar de silêncio, lá na casa de Maquir, mas de repente ele ouve uma carruagem, barulho de vários carros, e de repente um oficial chega e diz para ele assim, olha, o rei mandou te chamar. Ora managassore kabalacaras. Eu não sei quanto tempo você tem vivido essa provação, quanto tempo você tem vivido essa perseguição, esse processo tão dolorido, que você não entende, não tem muita explicação, você não merecia passar por tudo isso, mas há um propósito de Deus maior em todo esse seu sofrimento. A hora está chegando em que o rei vai mandar te chamar, e aqueles que zombavam de ti, aqueles que não acreditavam em você, aqueles que um dia disseram, olha aí, está no mundo da lua, não tem como Deus fazer. Quando a fome atinge a terra, irmãos, e os irmãos de José vão ter que ir lá comprar alimento, e quem está comandando isso é José. Eles vão ter que ver com seus olhos o sonho se cumprindo. As pessoas vão ver, aqueles que não acreditaram em você,
É por isso que a Bíblia diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O que Deus vai fazer não é para trazer para você como uma retaliação. O que Deus vai fazer não é para apenas mostrar para aqueles que te perseguiram, dizendo que você é bom. Não é isso, não. O propósito de Deus é maior ainda que tudo isso. Essas pessoas vão mudar de vida mediante o teu sofrimento. Essas pessoas vão mudar de situação porque viram o que Deus fez na tua vida, e Deus pode fazer também na vida delas. Eu li aqui, irmãos, o que eu li foi que José diz assim: quando seus irmãos vê ele naquela situação de exaltação, José diz assim: não vos entristeçais, porque por vocês terem me vendido, porque tudo isso que aconteceu é para a conservação da nossa vida. Tudo o que aconteceu é porque Deus tem um propósito maior. Você crê nisso, querido? Que Deus tem um propósito maior na tua vida, que Deus tem um propósito maior que tudo isso que você tem passado. Deus vai usar tudo isso daí para abençoar até aqueles que te perseguem. A Bíblia vai dizer que José vai trazer o seu pai e os seus irmãos para uma terra chamada Gósen, e ali eles vão ser abençoados. Eles vêm com 70 pessoas para ali, e dali eles vão ser preservados da fome. Dali Faraó vai abençoar eles com vestes, com roupa, com animais e com tantas coisas, com alimentos, por causa de um homem que aceitou passar pelo processo de Deus. Deixa eu te falar alguma coisa, feche os seus olhos e ouça o que eu vou te falar. Você não entende que tem muita coisa em jogo? Você não entende que há muita coisa em jogo se você ceder? Se José tivesse cedido. Se José tivesse cedido, toda a sua casa passaria fome. A história de Israel seria diferente. Mas porque um homem, um jovem, não cedeu em meio ao sofrimento, não cedeu em meio às perseguições, não cedeu em meio às ingratidões, mas ele prevaleceu, e ele entendeu que mediante tudo isso, o que Deus tinha era maior. Deixa eu dar uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração nesta noite. Pare, querido, pare, querida, e eu já encerro com isso. Pare de se magoar com as pessoas, pare de se decepcionar com as pessoas, de se entristecer de um jeito, de amargurar a tua alma, porque as pessoas estão te perseguindo, porque as pessoas estão sendo ingratas com você. Tudo isso, elas estão sendo usadas para um propósito maior que Deus tem na tua vida. Deus vai lhe abençoar se você permanecer. Oh Espírito Santo de Deus. Por isso nesta hora, ó Pai, a minha oração nesta noite, fortalece, ó Pai, os joelhos que estão cansados, multiplica forças àquele que não tem mais nenhum vigor, ó Pai. Senhor, em meio a esse processo que José passou e que nós estamos passando, que nós não deixamos, ó Pai, os sonhos murcharem no nosso coração, mas que nós possamos continuar sendo motivados por um dia, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que não seja nem nada e nem ninguém, ó Pai, que venha nos impedir de trilhar esse caminho maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Ó Pai, não deixe os teus filhos desistirem. Senhor, preserva a vida deles, porque a casa deles, ó Pai, estão sendo guardadas intermédio dessa busca. Por isso, Pai, nesta hora eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus,